Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Elas do Digital. Hoje, o tema do nosso episódio é um tema novo por aqui, a gente não falou sobre isso ainda, mas é sobre o que realmente importa e transforma no ambiente de trabalho, as pessoas. Para esse episódio, a gente vai falar sobre a saúde mental nas empresas, um assunto que vai muito além das pausas e benefícios corporativos. A gente vai falar sobre cultura, comportamento e, principalmente, a responsabilidade, tanto das empresas quanto dos profissionais. E para essa conversa, eu tenho a honra de receber duas mulheres aqui no estúdio que unem o olhar humano e o olhar jurídico sobre o mesmo tema. A primeira delas é a Luciane Linden, mestre em psicologia, psicóloga e professora. Apaixonada pelo desenvolvimento humano, a Luciane se dedica a ajudar pessoas a se reconhecerem e crescerem em suas carreiras. Ela é cofundadora do Carreiras Karnal e Linden e também da Conexões Outside. Junto com a Lu, hoje a gente tem a Gláucia. Gláucia, seja muito bem-vinda. A Gláucia é advogada trabalhista, formada pela Unicinos e especialista em Direito e Processo do Trabalho pela FMP. Gurias, sejam muito bem-vindas ao Elas, um prazer ter vocês aqui, um prazer a gente poder falar sobre esse tema, né, a saúde mental nas empresas, que eu tenho certeza que muitas empresárias e empreendedoras que estão nos assistindo precisam desse conhecimento, né, também as que estão passando por alguma situação relacionada à saúde mental, vão se identificar aqui e vão ter mais clareza. Então, sejam muito bem-vindas. Obrigada. Fiquem à vontade. Vamos começar pela Lu. Lu, te apresenta para quem está nos assistindo. Conta um pouco de quem tu é, que te trouxe até aqui para esse momento. Bem, obrigada, Carol, pelo convite. Obrigada, Gláucia, por dividirmos essa pauta que nos é tão cara, né? Que nós apreciamos e queremos, então, dividir com vocês. E, então, a minha atuação, ela é dentro da psicologia do trabalho, com orientação de carreira, especialmente, né? Acompanhando profissionais em movimentos de transição de carreira. Muitas vezes procuram auxílio por estarem insatisfeitos com a sua atividade profissional, né? E também, é claro, um acompanhamento com empresas para fazer esse trabalho junto aos profissionais por intermédio, então, das ações realizadas pelas instituições, com palestras, treinamentos, né? E há quanto tempo tu atua nessa área, Lu? Eu, desde a minha formação, assim, o tema trabalho sempre foi algo que perpassou, assim, a minha história, porque eu acho que porque eu comecei a trabalhar desde cedo, assim, e o trabalho sempre para mim foi algo muito importante, né, como um fator de identidade, né, e eu sou muito feliz fazendo o que eu faço, né, e é por isso que eu também gosto de estar acompanhando as pessoas e auxiliando elas para que elas também se sintam mais satisfeitas com a sua atividade e, de fato, consigam se realizar com ela, né, e terem os resultados que elas esperam também para a sua vida a partir disso, né? Seja com propósito, seja com uma remuneração à altura do que elas merecem também. Bem legal. A gente vai mergulhar um pouco mais na tua trajetória no meio do episódio. Mas vamos lá, Gláucia. Conta pra gente como é que tu entrou nessa área e o que te trouxe, né, a atuar dentro desse meio trabalhista. Boa tarde, então, obrigada pelo convite, é um prazer estar com vocês, né, a Lu eu conheço pessoalmente, tu também já tive a oportunidade de ter contato numa outra ocasião. Enfim, eu sou advogada há mais de 10 anos, sendo que na área trabalhista eu tenho contato, digamos, no mínimo há uns 12 anos, porque antes de me formar também estagiei na área. Então, logo eu me formei, fui a Porto Alegre estudar, né? Fiz um curso de formação para magistratura do trabalho na FEMARGS, que agora não existe mais, mas era um importante curso, assim, de formação na área acadêmica e jurídica na área trabalhista, né? E ali, então, eu comecei a me aprofundar mais nos estudos na temática trabalhista. Eu comecei a advogar também nesta área, sendo que o primeiro processo no qual eu atuei, ele teve uma situação que não foi tão confortável, assim, mas foi bem desafiadora para mim e me ensinou muita coisa, que foi uma morte de um menino de 18 anos no ambiente laboral. Então, assim, nós somos feitos para o trabalho, desde que a gente nasce, a gente
né, vai tendo essa formação em casa dos pais, sendo que a primeira pergunta que nos fazem é o que tu vai fazer quando tu vai crescer, qual é a tua ideia de profissão, né? Sendo então que o trabalho ele permeia toda a nossa vida, né? Então a temática trabalhista ela está muito presente na minha vida, na vida de todos, né? E em conversa com a Lu, inclusive numa orientação de carreira, eu tive a oportunidade de a gente conversar sobre a possibilidade de fazer esse podcast, de levar adiante algum outro projeto, né, com essa temática. E também vem a calhar porque houve a atualização da NR1, que fala justamente da saúde mental no ambiente laboral e da responsabilidade dos empregadores, né, frente a essa temática. Então, a gente resolveu, né, levar um pouco adiante essa conversa. Estamos aqui, então, para... Esse é um espaço realmente para a gente falar sobre coisas que não cabem num conteúdo, mas que trazem clareza, principalmente para quem empreende. E a maioria das mulheres que nos assiste empreende sozinha, vai conhecer as leis, às vezes, sentindo na pele a necessidade, a dificuldade, né? Lu, tu atua nessa parte de carreiras, né? De ajudar na decisão de carreiras. E como tu vê, assim, a questão da saúde mental na hora de decidir a carreira, né? Isso é um ponto que as pessoas hoje já levam junto na hora de tomada de decisão do que eu quero ser no meu futuro? Sim, as novas gerações já vêm com um olhar diferente do que foi a nossa geração, do que a geração dos nossos pais, avós, que ela tinha muito como premissa fazer uma trajetória mais linear, né? Então, trabalhar na mesma empresa, ficar anos na mesma atividade profissional, talvez a vida inteira. E hoje, os mais novos, né, já vêm com essa sede de trabalhar em uma atividade que tem identificação. Claro que isso não é uma realidade para todos, infelizmente, né? A gente fala, às vezes, de um lugar também de privilégio, né? De um lugar de poder escolher. Mas o que acontece, eu atendo muitas pessoas que estão na faixa dos 30, né, beirando os 40, que às vezes fizeram uma escolha um tempo atrás, né, em razão da necessidade, de seguindo o fluxo da vida, e aí agora que estão no momento assim onde tem uma condição financeira um pouco mais estável, conseguem fazer um movimento de carreira de transição justamente para atuar numa atividade que tem identificação. Show. Acho que a gente vê muito, né, esses movimentos de pessoas se reinventando, depois dos 30, dos 40, né, não é mais isso que eu quero e tá tudo bem. E a nossa geração também, né, inicia a troca de faculdade, mas muito por causa disso, né, desse movimento. A gente vai falar um pouco sobre a visão jurídica e humana no ambiente de trabalho, e eu acho que a Glaucia vai conseguir responder essa pergunta. Tu traz para nós, Glaucia, que a ideia de que um ambiente saudável é aquele onde os direitos e deveres e individualidades são respeitados, né? Na prática, como uma empresa pode garantir esse equilíbrio entre resultado e bem-estar? Bom, a empresa, sim, não vai ter resultado sem o bem-estar, né? O maior ativo de uma empresa é o ser humano. Então, este olhar, assim, vem sendo trabalhado, né, no meio corporativo, e diversas são as decisões e diversas são as tomadas assim de rumo nesse sentido, porque em 1970 o Brasil ficou em primeiro lugar no ranking mundial em números de acidentes do trabalho. Desde então, a legislação ela veio trabalhando e veio evoluindo para que fosse possível se chegar num momento em que houvesse uma segurança, né, maior e a vida fosse preservada de modo geral. Então, com a NR1 foi atualizado, né, e os riscos psicossociais eles precisam ser aportados, né, estudados pela empresa, de modo que o ambiente, então, se torne seguro, né, e que o resultado que a empresa pretende ter em termos de lucro, resultado também tem um resultado positivo com relação aos seus trabalhadores, né? As pessoas com as quais elas empregam. Riscos psicossociais, eles levam em conta, assim, o ambiente do trabalho, né? Quais são os riscos naquela atividade. Por exemplo, ruído, temperatura, estresse, assédio,
pressão por metas. Então, cada empresa ela tem um risco envolvido. Coisas que às vezes passam desapercebidas. Faz parte do jogo, né? Exatamente. A cobrança por metas faz parte do processo. Agora, elas têm que serem Existem avaliadas. os riscos de modo geral, que eles estão presentes, né, na nossa vida, no dia a dia. E existem os riscos que são específicos de dadas empresas, né? Então, essas empresas, elas têm que fazer uma avaliação de quais seriam os maiores riscos existentes ali, né? E, a partir dali, trabalhar e, de alguma forma, encontrar algum mecanismo, né, para que isso seja evitado ou contornado caso a situação ocorra, né? Evitando, assim, maiores transtornos, especialmente para o trabalhador, e futuras responsabilizações na esfera trabalhista, né? E essa nova lei, ela entra em vigor, ela já está em vigor. Isso, na verdade, ela já existia, a NR1, né? Ela foi atualizada, então, a partir deste andamento, né, das situações em que foram sendo evidenciadas na prática, ela foi atualizada e hoje ela tem essa nova roupagem, né? Claro que a gente pode falar, né, Lu, que falar sobre saúde mental no trabalho, saúde mental no modo geral, mas especialmente no ambiente laboral, é um tabu, não é? As pessoas não se sentem muito confortáveis para chegar e expor alguma situação de sofrimento psicológico, né? Algum conflito que elas possam ter, né? Está sofrendo internamente. Identificar também, né? Que é algo que está afetando, né? Isso, e é importante mencionar que essas situações assim de conflitos e doenças de saúde mental, elas podem ter origem tanto pessoal, a pessoa já tem alguma situação, ou elas podem ter origem no trabalho ou serem agravadas pelo ambiente laboral. Então, a responsabilidade do empregador, neste caso, é bem grande, assim. Enquanto o empregado está à disposição ali, né, ele é responsável por ele, então ele tem que ter, de alguma forma, mecanismos, assim, para tentar contornar dadas situações. E a NR1 é bem importante de ser seguida e traz um respaldo bem bom para quem emprega, né? Ótimo. E, Lu, que a gente sabe que o trabalho ocupa 1/3 do nosso dia, a Gláucia trouxe isso pra gente, né? E é a parte da nossa identidade. Como esse vínculo tão intenso pode afetar a saúde mental, tanto positivamente quanto negativamente? Então, a gente passa mais tempo, às vezes, trabalhando do que vivendo, e como isso impacta na nossa saúde mental de forma positiva ou negativa, assim. Com base nas experiências que vocês têm ou vivenciaram, né, tanto de clientes quanto no dia a dia, assim. Sim, de fato, a gente passa boa parte da vida trabalhando. E o trabalho, a palavra em si, ela tem um fundamento associado a sofrimento, né? Quando a gente diz que algo é trabalhoso, a gente está se referindo a algo que é difícil, né? Que pode ser sofrido. Então, esse conceito, inicialmente, de trabalho, estava muito associado a isso. E ainda hoje né? Hoje tem estatísticas demonstrando em nível mundial e também Brasil que em torno de 50% das pessoas elas não são satisfeitas na sua atividade profissional. Isso é um número bem significativo, né? E complementando ali, acrescentando ao que a Gláucia trouxe, né, dessa atualização da normativa, como ela entrou em vigor agora em maio deste ano de 2025, ela vai ser exigida a partir do próximo ano, de 2026, de uma forma mais rigorosa, através de fiscalização, né? E as empresas, elas terão que ter ações internas para estar trabalhando essa questão da saúde mental. Claro que, como a Gláucia trouxe, é uma situação às vezes mais particular, a pessoa não quer se expor, né? Por isso que a ideia é que as atividades sejam mais abrangentes. Então, palestras, né? Cursos, algumas ações, e não só daí relacionadas a aspectos psicológicos, mas a aspectos de bem-estar de um modo geral, né? Ações, na verdade, que colocam as empresas... trazem clareza para o colaborador que a empresa está disposta a entender o momento atual mental dele. Isso, e até instruir, né? Porque, embora hoje as pessoas venham buscando mais acompanhamentos terapêuticos e psicológicos, né? Já não é mais tão tabu como já foi, né?
a saúde mental, há um tempo atrás, ela era coisa para louco, né? Então, as pessoas que iam num psiquiatra, num psicólogo, elas tinham algum problema grave. E hoje a gente entende que não, que é como se a gente fosse na academia, né? Muitas pessoas até se sentem tranquilas para trazer isso numa conversa entre amigos e até numa entrevista de emprego, eu faço terapia, eu sou terapiado, né? Sou terapiada. Ou seja, é uma pessoa que está buscando... Entra nos diferenciais. Exato, terapia né? em dia. Tá buscando se desenvolver, evoluir, olhar para si, né? Como lidar com as suas situações. Então, nossa, seria algo importante para todo indivíduo. Mas, como é de difícil acesso, né? Ou ainda não entrou na cultura totalmente, né? Acho que a gente progrediu bastante, especialmente pós-pandemia, que as pessoas se deram conta, assim, do quão a saúde emocional, ela era importante, né? Então, houve um progresso importante nesse sentido. Está havendo um olhar maior para isso. E quando tu perguntas sobre quais são os impactos disso, né? Positivos, negativos, se a pessoa está identificada na sua atividade laboral, tem mais chance de ela estar satisfeita com a sua vida, porque uma coisa impacta na outra, né? Então, promover ações. E, claro, não é só a responsabilidade da empresa, né? A gente está falando aqui de uma responsabilização que foi atribuída por parte do governo, né? E por que isso aconteceu? Porque, assim como a Gláucia trouxe, né? Que os acidentes de trabalho é uma coisa que já vem lá de trás, né? Sim. Dos anos 70. Mas, atualmente... Os rankings nacionais vêm mostrando quais são as principais doenças de afastamento por motivo de saúde. Ansiedade, depressão, burnout. E aí o governo, entendendo isso, né? O governo está pagando isso, certo? Sim. Essas licenças saúde. Então, começou a se dar conta... Não vou fazer isso sozinho. As empresas têm responsabilidade sobre isso, Exatamente. né? Então, vai um pouquinho para a conta da empresa também, né? E as empresas vão ter que ter ações a partir do próximo ano e documentar isso, porque, havendo uma fiscalização, elas vão poder demonstrar. Olha, a gente faz reuniões periódicas, né? A gente tem a Semana de Prevenção a Acidentes, onde trabalhamos a temática... né? Saúde mental. Até para que, né, quando parte do colaborador, né, o problema não é gerado dentro da empresa, a empresa também consiga ter clareza sobre isso, né? O colaborador também ter clareza sobre isso, né? Porque às vezes não é exposto, porque a pessoa não consegue identificar, né? Nem sei se isso foi gerado aqui, se eu trouxe isso de casa, mas está afetando aqui e vai gerando esse contexto todo. Potencializa. Pode ser uma coisa alimenta a outra, né? E a questão do assédio, né, que a gente vê muito nas empresas, a jornada exaustiva, aquela sem ter chance para se desligar e viver outras situações na vida, né? Então, isso tudo potencializa, né, como a gente falou, situações de burnout ou... Gláucia, existe um dado de que 134% de aumento nos afastamentos são por questões de saúde mental, né? Isso. O que está por trás desse número? Né? O que as empresas ainda não entenderam sobre o impacto emocional no ambiente de trabalho, que tu considera, assim, com um olhar jurídico? O que as empresas não perceberam ainda e agora essa nova normativa vai trazer? Estes são os números que são considerados, por exemplo, para a atualização de uma NR, né? Como a Lu falou, o governo se deu conta de que várias demandas por benefícios estavam ocorrendo em razão de estresse, burnout, ansiedade, problemas de transtornos mentais, né? E então, em razão disso, houve então essa mudança. Então, o que está por trás dos números são justamente essa busca de melhorias, né, na qualidade de vida, distribuição das situações de despesas que o governo tem com esses afastamentos, né? Mas, sobretudo, eu acho que o bem-estar, né, uma evolução enquanto pessoa, que a gente precisa se sentir de modo...
ter clareza sobre aquele processo produtivo, ter clareza sobre o que é requerido da gente no ambiente de trabalho, saber que no ambiente de trabalho existem, sim, disputas que são naturais, mas existem outras que fogem, né, o ordinário. Então, é esse olhar que é lançado sobre esses números, assim, uma necessidade de adaptação, né? Sim. A gente aqui, a nossa audiência, ela é feminina e a gente que é mulher, a gente tem muitos ciclos, né? No episódio anterior a gente conversou sobre as fases da mulher, né? E às vezes tá totalmente ligado à nossa saúde mental, né? Às vezes é uma TPM, mas às vezes a TPM só agravou algo que já estava acontecendo. Então a gente percebe também que isso vem para também trazer clareza a respeito do que é real e do que é momentâneo, né? Eu acho que a Lu vai conseguir responder melhor essa pergunta agora, que é olhando pela lente do desenvolvimento humano, né? Como os líderes podem ser agentes de transformação? Então, como os líderes podem atuar dentro dessa questão quando a gente fala em saúde mental nas empresas, né? Como líder, como eu devo me posicionar se eu não consigo identificar se isso tá afetando mentalmente o meu colaborador? Isso, como a gente falava, assim, são muitas variáveis. A gente não pode entender que é exclusivamente no trabalho que tudo isso se dá, que acontece, né? Mas, às vezes, pode ser onde aparece. O líder, né, como a gente entende, um bom líder é aquele que está atento ao seu time de trabalho, aquele que lança um olhar sobre as pessoas, que acompanha também. A gente sabe que, por vezes, há uma sobrecarga grande também sobre a liderança. Inclusive, a liderança também adoece, né? Acho que é um outro ponto que a gente pode trazer, porque o trabalho do líder, ele é mais solitário, né? Do empreendedor. Às vezes, tem coisas que ele não consegue dividir com outras pessoas. Então, ele precisa, né, respirar fundo e seguir em frente. Então, o ideal seria, né, que o líder também buscasse um acompanhamento para si, né, para que ele, de fato, pudesse olhar para as suas questões. E o fato de ser líder mostra o exemplo. Então, é aquela pessoa que está ali para orientar, para aconselhar, para ouvir, né? Para entender, às vezes, o profissional não está muito bem, faz uma semana, né? Alguma coisa, teve uma queda no desempenho, teve algum indicador, alguma situação que a gente percebeu que não está legal. Antes de cobrar, é interessante ouvir e ver o que está acontecendo. Pode ser que está acontecendo uma situação de saúde na família, né? Algum ponto que não foi trazido. E que se o líder tiver tato, né, e ele gerar confiança também ali com o seu time, as pessoas, elas conseguem trazer mais as suas vulnerabilidades de uma maneira que elas percebam que isso também não vai colocar em risco o emprego dela, né? Eu acho que esse é um ponto importante, assim, que o líder construa uma relação de confiança com os seus liderados, onde ele não seja só o chefe, né? Mas ele seja alguém, um parceiro também. Para também conseguir pensar, né, estratégias e ações que façam cada vez mais sentido, assuntos mais pertinentes, né, aos tipos de problemas que podem estar gerando esses problemas de saúde mental, né? Ter mais clareza sobre. Sim, acho que até vale trazer que estudos também apontam assim, o que faz com que as pessoas estejam mais satisfeitas no seu contexto de trabalho. E uma delas é ter uma liderança na qual elas confiem. Outro é ter uma equipe, colegas colaborativos, né? Estar num ambiente seguro, onde ele se sinta seguro. Também uma atividade em que ele tenha uma certa variedade de atividades, que não seja uma coisa absolutamente monótona. Mecânica, né? Isso, então entender, ouvir, dar feedbacks, reconhecer aspectos que funcionam, né? Trazer um feedback também de uma maneira assertiva daquilo que não funciona também. Então, ter essa comunicação
que a gente entende que muitas vezes tem ruído em todos os contextos, não é só no trabalho. E Glaucia, a gente vai para a responsabilidade compartilhada, né? De quem que é a culpa? De Pois modo é. geral. A quem pertence a responsabilidade de cuidar da saúde mental no trabalho? Colaborador, empresa ou ambos? Como esse contrato invisível poderia ser mais claro e efetivo? Provavelmente os colaboradores não vão saber ou vão saber essa normativa de forma muito rasa, né? Já o empresário, o empreendedor, ele vai se aprofundar um pouco mais, porque ele sabe que vai precisar fazer mudanças, né? Então, de que forma a gente consegue medir e entender até que ponto o papel é da empresa, até que ponto o papel do colaborador? Claro. Assim, de um modo geral, né, empresário é aquele que assume os riscos do negócio. Então, estes riscos, está dentro desses riscos, então, a questão da responsabilidade por quem ele emprega. Então, de um modo geral, no ambiente de trabalho, o empregador vai ser o responsável. Mas, claro, que tem que sempre se distinguir, né, se a situação ela é interna, se é da empresa. E vou te dizer, inclusive, que as situações externas causadas para os funcionários daquela empresa também são de responsabilidades da empresa. Então, aí a importância de que a empresa documente tudo e tenha processos claros de solução de conflitos e situações que se apresentem de modo a se precaver, né, de eventual responsabilidade. Porque, sim, de modo geral, então, a empresa é responsável. Até que se prove o contrário, eu tive um burnout por causa do meu trabalho. Pode claro. ser que sim, as minhas outras demandas tenham me sobrecarregado. Posso... Mas foi aqui dentro que eu explodi. Exatamente. Pode ser que seja um fator de agravamento da situação. Pode ser que essa pessoa já venha, né? Você vai pensar no trabalhador que hoje tem 50 anos de idade. No mínimo 30 anos de profissão, né? Que ela veio já rodando e se empregando, ou está no mesmo emprego, que era mais comum antigamente. Mas ela pode vir acumulando, né, situações. E claro que não são só situações de trabalho, são situações de vida também. Mas daí que está a importância de um olhar atento da empresa, de quem emprega, né? De evitar ruídos, de ter comunicação, uma comunicação interna muito clara, de onde esse funcionário deve se dirigir em caso de alguma situação, né? E também vai da responsabilidade do empregado de notar e se conhecer também e saber distinguir se aquilo é uma particularidade dele, se é uma coisa que é externa ou se é mesmo do emprego. Eu acho que vai muito de um diálogo mesmo com o empregador, que vai ser necessário daqui para frente. Em termos práticos, se a gente for pensar numa ação trabalhista, de modo geral, se tiver alguma questão assim envolvendo um assédio ou alguma questão de adoecimento desse trabalhador no âmbito mental, será feito uma perícia com o médico psiquiatra, um psicólogo, e também vão ser ouvidas testemunhas que vão atestar se aquele fato de fato é do ambiente, e o juiz vai analisar e vai dizer, não, realmente é do trabalho ou não. Mas agora, se a empresa vem documentando situações que são relevantes e que acontecem no ambiente de trabalho, ela tem também como se proteger e dizer, não, olha, eu soube dessa situação e diante disso eu tomei tal e tal iniciativa. Então, isso também alivia, digamos assim, um pouco a responsabilidade de quem emprega, né? Então, a empresa, né, o empreendedor, ele pode se precaver através da documentação de informações. Então, eu percebi hoje que a Carol chegou meio ruim, chamei ela para conversar. Na conversa, ela me relatou esse problema. E a gente teve um alinhamento, digamos assim. Acho que acredito que seja assim. Né? Através de ou alguma situação, por exemplo, me senti assediada pelo meu superior, ele está me tratando com rigor excessivo, ou está gritando comigo, ou está me exigindo funções que não são as minhas. Eu acho que isso não é certo. Ou usou algum termo sexual, né? Nessa ordem também. Ou alguma outra colega está disputando um ambiente hostil, né? Então, essa questão toda, eu acho que ela deve ser levada para quem emprega, porque o empregador também não pode ser pego, digamos assim, de surpresa. Mas o empregador, por um outro lado, também não pode fechar os olhos e dizer assim, ok, lá é o ambiente fabril, lá é o ambiente de produção, lá eu não entro, eles que se virem, eu só quero o resultado, eu só quero Chão de o fábrica número. É assim mesmo. E é assim mesmo, né? Não é assim que funciona. O empregador, ele é responsável, né? Por toda essa situação que ocorra dentro da empresa. O papel do né? empregador é realmente, se o colaborador levou isso para ele tem precisa a obrigação de documentar e tomar alguma providência, né? Porque, e assim, com essa documentação vai ficar muito mais fácil para a empresa se defender em alguma situação, né?
bem como também vai ficar mais fácil, digamos assim, para o trabalhador, né? Demonstrar que ele buscou ajuda, que ele expôs para o empregador essa uma decisão de situação. continuar ou não na empresa, né? Exato. Antes dessa NR, que é um ponto bem interessante para a gente falar sobre isso, às vezes havia até uma dificuldade para o trabalhador para demonstrar esse assédio, porque ele dependia de um funcionário, de uma testemunha, né, que pudesse referir que ela presenciou a situação e tudo mais, e ainda passar por esse crivo probatório e depois o juiz entender também que aquela situação configurava um assédio ou desencadeou alguma situação e ainda assim, de por saúde. mais difícil que era, a gente teve um número tão grande, tem um número tão grande crescendo, né? Esses dados, né, com relação à saúde mental. E a gente pode associar isso também às novas tecnologias, o novo estilo de vida, né, como a gente fica conectado e aí por diante, né. O excesso de telas que a gente costuma dizer. A ideia também de que a gente precisa ser produtivo o tempo todo, né, e a tecnologia que facilitou tudo isso, né, então é uma série de fatores, eu acho que é um acúmulo, né, nos últimos anos de situações assim que foram chegando a esses números hoje. Perfeito. Então a gente está indo aí pro meio, reta final do nosso episódio. Gurias, muito feliz de receber vocês aqui. Eu acho que esse é um tema que a gente vai conseguir esclarecer muitas coisas, né? Principalmente para quem está empreendendo, iniciando no empreendedorismo, né? Vai formar equipes. E é uma das grandes dificuldades, porque sem saúde mental não tem rendimento, né? E às vezes a gente exige render, mas não entende por que não tá rendendo. E eu acho que a saúde mental é o principal fator, né? Porque a saúde física, ela vem depois, ela é mais fácil de visualizar. Mas a mental, às vezes, a gente guarda, né? A gente vai acumulando. Então, trazer essa clareza sobre como o papel da empresa, o papel do colaborador é bem essencial. Lu, é um contrato invisível, né? Como isso pode ser mais claro e efetivo, né? Não tem como a gente definir como cuidar da saúde mental de todo mundo de forma objetiva e clara para todo mundo. É um contrato invisível e depende das duas partes. Como isso pode ficar muito claro e efetivo dentro do ambiente de trabalho? Como o empregador pode deixar claro que nós nos importamos com a sua saúde mental? Eu penso que, assim, mesmo antes de toda essa alteração da normativa, as pessoas, elas são, como a Gláucia bem trouxe, o principal ativo dos negócios. Então, investir em pessoas sempre vai ser um bom negócio, não é? Porque se eu tenho um time de trabalho que está identificado com as suas atividades, que está num ambiente mais harmônico, né? Que se sente valorizado, e aí entraria não só o salário financeiro, mas o salário emocional, que a gente chama, né? Que entrariam reconhecimentos, feedback, acompanhamento, muitas coisas que não são tangíveis, mas que são fundamentais. Inclusive, acho que a Gláucia vai concordar comigo, que isso, inclusive, inibe, né, um profissional de mover uma ação trabalhista, por exemplo, se ele entende que ele está num contexto onde ele é olhado, né, onde ele tem valor. Então, investir em pessoas é sempre a melhor coisa que a gente pode fazer. Inclusive, aí eu acredito assim, que um outro ponto importante da gente trazer é que não é só o líder, a empresa que também é responsável, uma responsabilidade compartilhada. Porque, afinal de contas, essa é a vida daquele indivíduo. Ele é o grande responsável pela vida dele, né? Mas é claro que a empresa, como sendo algo maior, né, inclusive juridicamente, a gente entende assim, ela tem uma responsabilidade maior. Mas eu, sob o meu ponto de vista, vejo que a responsabilidade é ainda maior do próprio sujeito. Afinal de contas, é a vida dele que está em jogo. E então ele ter espaços na sua rotina, que a gente chama de ter espaços mentais, onde ele não só trabalhe, onde ele não só dê conta da família, onde ele tem espaço para uma leitura, para um hobby. Quantas vezes a gente fica sem fazer nada, né? Isso não está muito presente na nossa cultura, mas isso é ótimo,
seria importante, né? Inclusive, tem temáticas para isso, né? Que a gente chama de ócio. É o ócio criativo, faz com que as pessoas até produzam mais. Né? Hoje se fala muito em uma técnica chamada mindfulness, que é a técnica de atenção plena ao momento do agora. Então, observar nossa respiração, né? Fazer uma refeição com tranquilidade, sentindo o sabor daquela comida. A gente que empreende quase não sabe mais o que é isso. Não só colocar para dentro, né? Assim, se dar conta, tomar consciência, e por isso o autoconhecimento é um grande caminho para isso. É o maior caminho para isso. E é algo que a gente nunca completa, porque a vida inteira nós vamos também nos transformando, né? A Luciane, que tinha 20 anos, não é a mesma da que tem 41 hoje, né? Então, a gente vai se transformando e deve seguir se olhando, se observando. E para isso, a terapia pode ser um caminho. Inclusive, as empresas podem ofertar uma coisa que a gente não comentou antes, talvez um convênio com profissionais clínicas de saúde. Tem empresas que já têm adotam isso, né? O plano de saúde, né? Fornece. Também. Mas seria bem interessante. Até tem um dado bem interessante sobre isso, que em nível de municípios, né? Menos de 50% dos municípios têm esse amparo à saúde mental, né? Com centros de atendimento, com psicólogos, psiquiatras. Inclusive, psiquiatras diz que existem 6 psiquiatras para cada 100 mil pessoas. É um número bem baixo, né? Então, assim, esse acesso, né, se facilitado pela empresa, seria bem interessante mesmo. E como retornaria, né? E como a Lu falou, né, de que o colaborador é um investimento. Hoje em dia, né, com a dificuldade de encontrar mão de obra qualificada, quando a gente diz mão de obra qualificada, é a pessoa ideal para atuar dentro do meu negócio, que compactua com a cultura do negócio, que veste a camisa. É tão difícil a gente encontrar isso, né? Que não dá mais para perder colaboradores por qualquer motivo ou por motivos que a gente não entende, né? Então, eu acho que vem em contra disso que vocês vão concordar, de que vale muito mais a pena tu manter e tentar ajudar ele a se encontrar dentro do negócio do que buscar outros, né? Porque a Glaucia, acho que tu vai conseguir responder isso. O custo de uma ação trabalhista voltada para a saúde mental hoje, o que pode acontecer com uma empresa? Depende muito, assim, se a pessoa tiver um afastamento, né, por um período considerável, depois entrar com uma ação, e depende se a pessoa também vai ficar incapacitada para o trabalho, para qual tipo de trabalho, qual a idade da pessoa. A gente também pode falar de danos materiais, né, que seriam essas circunstâncias de indenizações, e também danos morais, né. Então, depende muito, existe assim, dependendo se a pessoa fica no processo de burnout e ela se incapacita para a profissão, na qual ela tinha X remuneração, e a partir dali ela vai ter que mudar totalmente a vida dela, a indenização vai ser uma. Agora, se é um caso um pouco mais pontual, vai ser outro. Mas eu diria assim, em termos de números, né, questão de... É difícil quantificar, porque eu não sou juíza para fazer isso, quem faz é o juiz, dado o caso apresentado. Mas pode ter, então, a indenização por danos morais e danos materiais, que seria todo esse custo de tratamento médico, os custos com o afastamento, a redução da capacidade laboral. Os custos com o processo. Exato. Por exemplo, se uma pessoa vai precisar se submeter... Tem muita doença também psicossomática, né? Além da ansiedade, além daquela situação ali da saúde mental em si, tem pessoas que vão sofrer no futuro ou já podem desencadear alguma outra doenças de pele, fibromialgia e aí por diante, né? Então, assim, não dá para nomear todas as consequências, né? Mas vai depender muito. É um leque muito grande. Exato, mas é um risco muito grande para o empregador, digamos assim, fechar os olhos e não olhar para isso também, né? Porque... cada ambiente laboral vai trazer um risco. O ruído, o calor, o frio, a jornada exaustiva, a questão das horas extras também tem um debate agora para se reduzir a jornada, né? Para que esse trabalhador também possa ter um direito ao ócio, né? Desenvolver outras atividades. Então, assim, a jornada extra, exaustiva, tem uma falácia de que o trabalhador gosta de hora extra, mas, na verdade, ele gosta de ganhar um pouco mais.
né? Então, assim, é um olhar todo mais delicado e amoroso que se deve ter para cada situação, sabe? Eu sei que para quem empreende, muitas vezes é aquela coisa um pouco mais mecânica e que deve fazer o negócio girar e dar certo, né? Mas a partir de certo momento, tu também tem essa responsabilidade que vem junto e esse olhar mais direcionado também é importante, né? Evitando não só custos, mas também a defasagem, a debandagem dos funcionários, né? Aquele funcionário que muitas vezes pode ser um bom funcionário para ti, tu vai perder, né? Às vezes, por algo que poderia ser solucionado de forma Isso, bem... é um através de ganha-ganha. um diálogo. Exato, a empresa investindo em saúde mental, na escuta ativa, né, na escuta passiva. É um ganha-ganha. Ganha o empregado, ganha a empresa, ganha a sociedade, ganha a família desse trabalhador também, que, né? Então, são muitas pessoas envolvidas, né? E Lu, como é que as empresas podem começar isso dentro dos seus negócios? As empresas que não atuam nisso ou atuam de forma rasa, assim, isso é através do RH? Qual setor pode iniciar isso, né? Essa capacitação também para atender esses colaboradores? As empresas que têm RH fica no escopo da área de recursos humanos, né? Que alguns locais também chamam de desenvolvimento, né? Humano. Mas tem empresas que têm um número pequeno de funcionários e não tem uma estrutura, né? E aí isso vai ter que partir do próprio empreendedor, né? E como nós falamos, assim, essa normativa, ela não é só para pequenas, grandes empresas. Ela é desde uma empresa que tem lá 2, 3 funcionários. Então, claro que a gente entende que quando vira uma lei, se torna, às vezes, uma obrigatoriedade, de fato, né? E parece, agora a gente vai ter que fazer isso, né? Mas que bom que surgiu a lei, né? Porque isso garante esse direito para os trabalhadores. Mas já se sabia que essas ações, elas são fundamentais para gerar maiores resultados. Há pouco a gente falava de resultados, né? Os estudos apontam que quanto maior o nível de confiança que há entre as pessoas no mesmo local de trabalho, maior o engajamento, maior a produtividade, maior a lucratividade. Então, uma coisa vai gerando outra. Então, por exemplo, você contratar uma consultoria, né? Um treinamento, investir uma vez por mês, que seja uma reunião com a sua equipe. Não precisa nem de um profissional externo. Pode ser feita por alguém da própria empresa, né? Uma ação, alguma dinâmica, né? Então, se a pessoa não se sente preparada para isso, ela pode contratar, como a gente falou, ou então ela pode fazer alguma formação, né? Muitos líderes ou empreendedores não se prepararam para essa função, né? As coisas foram acontecendo. Então, eu recomendo, né, fortemente que esses profissionais que tomam a frente, de fato, eles estejam preparados para isso. Eles busquem uma preparação ou busquem profissionais que possam assessorá-lo. E aí, Gláucia, documentar essas ações é fundamental para caso... alguma ação judicial. Eu, enquanto advogada, atendo empresas, atendo também trabalhadores, né? Dependendo da situação. E, enfim, assim, documentar é sempre fundamental e eu até prefiro que a empresa dê um passo à frente em alguma situação, assim, se antevendo algum problema jurídico que possa enfrentar, do que depois pegar já só na fase de defesa. Então, é muito importante... Tem que buscar provas de que não, eu fiz. Então, se a empresa... Surgiu alguma situação que a empresa não sabe como resolver, né? Consultoria serve também para isso, né? Para dar algum norte, uma orientação específica, para se evitar ou talvez minorar algum tipo de transtorno que possa ocorrer mais adiante, né? Porque o processo judicial para grandes empresas, o trabalhista, às vezes é só mais um processo. Mas se é um pequeno empreendedor,
uma pessoa que lidava com o trabalhador ali diariamente, eles criam uma relação mais íntima, mais próxima. Então, acaba sendo uma coisa, assim, íntima mesmo, né? Uma ação trabalhista. Então, Sem assim, contar que pode vir até a fechar a empresa. exatamente, os custos não são poucos, né? E, então, dar esse passo, assim, de buscar uma orientação, evitando alguma situação, né? Se precavendo, a precaução aqui é muito importante, né? Porque é bom para a empresa e bom para o trabalhador. A gente consegue, assim, pensar nos dois lados, né? Sim. Então, a gente percebe que essa normativa, ela vem e faz com que o empreendedor, o empresário, tenha que se moldar de alguma forma, mas ela é boa para os dois lados, né? E eu acho que também ela vai trazer mais clareza e vai trabalhar mais também a parte mental, trabalha mais o desenvolvimento das pessoas. Então, olhando no longo prazo, ela gera mais benefício, Isso, né? traz mais... A gente traz mais oportunidade para a empresa para desenvolver o colaborador. Essa norma, ela traz mais objetividade, né? Não que não existisse já uma legislação que se aplicasse a essas situações, já existia. Tu pode buscar na Constituição, tu pode buscar na CLT, pode buscar em convenções internacionais da OIT. Então, tu pode fazer uma construção jurídica para aquele caso. Não é que não existisse, né, uma normativa, mas essa traz mais objetividade e clareza e facilita tanto para quem emprega e quanto para o trabalhador. Perfeito. E a gente vai agora, então, para a nossa última pergunta. É a pergunta que a gente faz para todas as mulheres que passam por aqui. E eu quero que cada uma de vocês responda, né? Lu pode responder no olhar do colaborador também, que eu acho que tu vai conseguir trazer, porque a gente tem, né, tanto empreendedoras quanto profissionais que prestam serviço para outras empresas aqui. Se vocês pudessem deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo, né, seja um líder, um colaborador, um empreendedor, sobre o que realmente significa cuidar de pessoas dentro de uma empresa, qual seria? O que é cuidar de pessoas dentro de uma empresa? Eu penso que quando a gente assume a responsabilidade de ter um negócio ou assume a posição de ser um líder, nós, gestor de pessoas, como nós chamamos, nós assumimos uma responsabilidade sobre todas essas pessoas que vão estar no nosso escopo, né? Então, o nosso olhar precisa estar voltado para essas pessoas. O resultado, ele é uma consequência disso, né? Isso a gente já tem essa compreensão, já passou aquela fase, né? A gente já passou da era industrial, né? Onde era lá aquele mecanismo mais duro e processo fabril, né? E, né? Cada um aperta um parafuso, o outro faz aquela outra coisa. A gente passou já dessa fase, assim. Nesse momento, inclusive, a gente tem uma empresa aqui na cidade, a Usaflex, que ela recebe já há alguns anos um prêmio que é o Great Place to Work, que é as melhores empresas para se trabalhar. É um orgulho para nossa cidade, né, ter uma indústria, né, onde isso é um pouco mais difícil de ser percebido, de ser desenvolvido, que tem esse olhar, né, que tem inclusive esse selo de qualidade. Então, e esse é um selo que muitas empresas buscam, né, almejam, porque muitas pessoas querem trabalhar nestes locais, porque são locais que estão se ocupando de cuidar do bem-estar da sua equipe. Então, como tu trouxe em outro momento aqui na nossa conversa, reter talentos é um desafio. Achar as pessoas é um desafio. Reter elas é um desafio ainda maior. Então, se nós queremos seguir produzindo e nos destacando e alcançando melhores resultados, o melhor caminho é a gente investir em pessoas. E o que eu quero trazer também para o colaborador, né, para o profissional, para cada indivíduo, independente de ser chefe, de ser empreendedora, de ser funcionário, todos nós temos que buscar o caminho do autoconhecimento, né? Para seguir se desenvolvendo, tentando ser melhores para nós e para os outros, né? Para a sociedade. E eu trouxe um livro como sugestão, que é o Descubra Seus Pontos Fortes, que é um livro que traz, inclusive, um teste, né? Feito por um instituto americano chamado Instituto Gallup,
que é super respaldado. Então, vale a pena, assim, entender, né? É um caminho, certo? Existem vários caminhos para o autoconhecimento, né? Existem vários tipos de terapias, cada pessoa se identifica, às vezes, com um, né? Cada um, eu penso que tem que encontrar o seu caminho, né? Qual é que é o caminho que eu vou me conhecer melhor, né? A partir disso, daquilo, reservar espaços para a gente respirar, né? Para a gente viver em atenção plena, estar mais presente com as pessoas que são importantes para nós. Então, não é só o trabalho, né? Eu trabalho com o trabalho das pessoas, né? Porque eu entendo que ele é um elemento importante e crucial na nossa vida. Mas eu entendo que ele também não é a única coisa, né? Ele faz parte de um projeto de vida maior. Então, o trabalho precisa se encaixar na minha vida e não o contrário, né? A Lu trouxe um exemplo da Usaflex. Eu gosto de dizer que eu sou cria da Usaflex. Eu, a Bruna, que está aqui comigo, e a minha irmã trabalha lá ainda. Mas a gente participou, então, de muitas ações, né, voltadas para a saúde mental e de crescimento também, né? Eu entrei lá como... Eu sempre digo lá, eu descobri o que eu queria fazer da vida, porque eu nunca soube responder o que eu queria fazer da vida. Todo mundo na escola, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Eu dizia, eu não sei o que eu quero ser. E aí lá eu comecei como telefonista, depois então fui promovida para a área comercial através de ações de incentivo de crescimento. Então, quem se desenvolvia passava por um processo de seleção e crescia. A minha irmã é um exemplo disso, ela tá lá, o primeiro emprego da vida dela tá lá até hoje. E através dessas iniciativas de saúde mental, de desenvolvimento. Também lá entendi o que eu não queria para minha vida. E então foi isso que me trouxe para o marketing, que me trouxe até aqui. Mas vem bem, atende bem isso que a Lu trouxe para nós, né? De que quando a empresa investe no colaborador, pode ser que ele não fique, mas ele sai de lá sabendo, né, para onde ele quer ir e evita um transtorno. Poderia sair extremamente frustrado, se a empresa acabou com a minha vida. Não, né? Tu sai sabendo que a empresa fez por ti e lá dentro tu te encontrou ou não te encontrou, mas seguiu. E né? Com sentimento de gratidão. E com sentimento de gratidão, porque tu conseguiu, tu foi atendida, né? Tu foi ouvida, tu foi... conseguiu se desenvolver. Muitas empresas não fazem, né? Não te dão a permissão de se desenvolver. E às vezes tu tá ali, tu pode ser bom em outra área dentro dela, mas eu acho que essa normativa também vem para isso, para conseguir fazer com que a pessoa tenha liberdade para se desenvolver dentro dos negócios, né? E traz também mais vontade das empresas crescer. Agora é contigo, Gláucia. Vamos lá. O que realmente significa cuidar das pessoas? Pode trazer um olhar jurídico sobre isso também. E dentro de uma empresa. Como a gente veio falando ao longo deste podcast, né? Cuidar perpassa por diversas fases, assim. Mas em termos da relação de trabalho, eu acredito que é um olhar atento, uma escuta sempre presente, né? E que dê espaço para o trabalhador trazer ali o seu feedback e que também tenha um feedback da empresa e que ele encontre nessa empresa também um espaço para crescer, para se desenvolver os seus projetos pessoais, né? E familiares. Então, é essa abertura mesmo que as empresas devem buscar. E da mesma forma que os empregados, no caso, gostariam de encontrar, acredito, né? E que se a empresa trouxer esse espaço, todos vão ganhar. É um ganha-ganha, como eu disse. Um momento de proximidade. Acho que vai gerar mais proximidade. Exato. Na empresa com o colaborador. Não existe mais aquela situação de trabalho mecânico, braçal, somente aquela questão de cumprir horário e... Recebo e vou embora. Exato. Vai além disso, né? Porque como a gente começou a nossa fala aqui, a pessoa passa... Um terço da vida dela. Um terço, né? Da vida dela. Da vida então dela trabalhando. Às vezes Ah. passa muito mais tempo no trabalho com os colegas, com o empregador, do que com o marido, com os filhos, né? Tem essa rotina de casa depois que acaba não tendo muito espaço para esse convívio. Então, convive muitas vezes, almoça e tudo mais com os colegas. Então, esse olhar, assim, humano, amigo, né, de proximidade, eu acho que é bem importante, assim. E da parte do empregador, claro, cumprir as leis trabalhistas, que muitos
reclamam delas, que são realmente, às vezes, questão burocrática, tributária e tudo mais no nosso país, são pesadas mesmo, né? Mas cumprindo a lei é o mínimo básico para todos nós, porque todos nós precisamos cumprir as leis, né? Então, isso é o básico e a partir daí são os detalhes da convivência humana mesmo, né? Sendo que a pessoa é o principal ativo em todos os lugares, né? E buscar também, acho que, conhecimento sobre elas, né? Às vezes parece um bicho de 7 cabeças, mas daqui a pouco numa consultoria, numa orientação jurídica, a pessoa consegue ter clareza do que ela pode fazer e percebe que nem é tanta coisa assim, ela só precisa se ajustar, né? Dar o tempo da pessoa se entender, se conhecer, né? Daqui um pouco, a gente está aqui indo para uma rede social, digamos, que a gente está construindo aqui, vai ser divulgado nas mídias, né? Mas daqui um pouquinho de desconexão faz bem, né? Um estado de presença maior. Então, aqui, como a ideia de um pouco de desconexão e desenvolvimento, eu quero deixar como sugestão uma obra de literatura gaúcha, que é do Dionélio Machado, Os Ratos, que ela conta a história de um personagem que se passa ao longo de quase 24 horas e a rotina que se assemelha muito à nossa, né? Desde a hora que a gente sai de casa para trabalhar até a hora que a gente retorna. E aqui tem um objetivo específico que é conseguir dinheiro para pagar o leiteiro e garantir a entrega de leite todos os dias. Só que essa pessoa era um funcionário público, né? O personagem do livro. E ele vai atrás, então, desse valor para pagar o leiteiro e garantir a entrega do leite, pede emprestado, não consegue, entra em questão de jogos, ele aposta, que a gente também tem essa questão das apostas, hoje em dia é muito grande na sociedade, né? E às vezes no ambiente de trabalho, né? Exato, então é bem interessante, assim, eu acho que muitos vão se identificar, porque retrata muito o nosso dia a dia, né? Então, Os Ratos, de Dionélio Machado, é um livro que eu tenho há bastante tempo, foi me indicado por um professor na faculdade, então muitos anos que eu tenho ele. É um livro que vale realmente a leitura. E gostaria também de deixar aqui uma música do Chico Buarque que se chama Construção e que retrata, então, esse ambiente de trabalho na década de 70, mas que pode ser aplicado para os dias de hoje ainda. E é muito bom, né, a gente trazer esses assuntos à tona, porque, como tu disse, vem da década de 70, não é um assunto novo. Recente. Não é recente, né? Mas no meio da correria, do trabalho, se passa, né? Se deixa, às vezes, esquecer. E quando tem que resolver, já virou um problema trabalhista ou já virou um problema de que não é isso que eu quero pra minha vida, né? Então, ter vocês aqui nesse espaço, gurias, é muito gratificante. E poder a gente trazer essa clareza para quem tá empreendendo. Muitas mulheres que nos assistem são empreendedoras iniciantes ou tem empresas com pequenos grupos de colaboradores. E a gente que empreende e iniciante, a gente tem muita dificuldade, porque não existe um manual do empreendedorismo, né? É tudo no feeling e vamos descobrir. O que eu faço agora? Agora eu preciso crescer. Mais um imposto, mais uma lei, eu não sei. Então, esse momento de clareza é muito importante para quem está construindo um negócio, para quem já tem um negócio e precisa se desenvolver, né? Então, acho que esse momento foi bem valioso. Quem está nos assistindo, não esquece de encaminhar esse episódio para outras empreendedoras também nos assistirem, porque esse assunto eu acho que ele vai continuar, né? Ele não é de agora e não para agora, né? E espero que mais empresas usem, né, esses exemplos como a gente trouxe aqui para conseguir evoluir, porque a gente entende que a saúde mental é basicamente tudo, né? Eu costumo dizer que vem de dentro para fora, né? O nosso corpo reflete como a gente está por dentro e a gente consegue evitar grandes conflitos quando a gente entende isso. Por isso que é muito importante vocês ocuparem esses espaços, né? E a gente falar para quem está nos assistindo a importância disso e que são coisas simples de se fazer, né? De se moldar, de se adaptar, mas que às vezes passam desapercebidas. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Espero que no ano que vem a gente venha com mais assuntos sobre isso, porque, né, a partir do momento que começa a se aplicar e ser exigido, começa a surgir inúmeras abordagens dentro. Então, fica aqui meu convite para a gente falar mais sobre isso ou sobre novas normativas. Sim. Inclusive, Carol, eu me lembrei agora que eu tenho uma cartilha para deixar, se a gente puder deixar anexa na descrição do vídeo, que ela traz informações importantes para quem emprega e para quem trabalha. Ótimo, perfeito. Porque vai surgir essa dúvida, e é bem esclarecedora ali, né? Vai ser bem útil, eu acho. A gente vai deixar na descrição desse vídeo. Isso. E também, gurias, qual é o arroba de vocês, onde as empreendedoras podem encontrar vocês? Lu, começa por ti. Meu, @lulindencarreira e @carreiras Karnal e Linden.
E tu, E Glaucia? o meu é @glauciabuenoexpor, no Instagram, LinkedIn. Vai ser uma honra conversar com vocês. Vai ser bem legal. Já conheço a Lu há mais tempo, né? A gente tive mais vivência, a Glaucia conheci em outro momento. Mas fica a minha indicação também. Gurias, muito obrigada mais uma vez, tá? Um prazer receber vocês aqui. E fica o convite para uma próxima, porque a gente vai ter mais assunto para falar sobre isso. Sim, obrigada. Obrigada. Obrigada, Lu, também. Sim, bom estarmos aqui compartilhando esse Muito momento. legal. E esse foi mais um episódio do Elas do Digital. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve agora mesmo. Compartilhe esse episódio com outra empreendedora que precisa conhecer sobre esse tema que é tão importante, tão relevante. Sigam elas nas nossas redes sociais e até o próximo episódio.